Sejam bem-vindas e bem-vindos à sexta edição do Festival Literário de São Gonçalo, Identidades e Territórios. Eu acho que, para falar de identidades e territórios, nada melhor do que esse bate-papo também, quando a gente fala de povos originários. Gostaria de convidar a escritora, ativista, pensadora, intelectual, Eliane Potiguara. Aplauso para Eliane Potiguara. Seja bem-vinda, meu amor. Ela está vindo de uma agenda exaustiva, mas mesmo assim ela fez questão de estar conosco. Eu lhe agradeço muito, Eliane. Para quem não conhece Eliane Potiguara, eu vou deixar ela se apresentar, ela dizer um pouco sobre ela, um pouco sobre o que ela faz, da onde que ela veio, por que ela veio e como ela veio. Eliane, com você, por favor. Boa tarde a todos e a todas e todos. É um prazer estar aqui participando da FLISGO. É um prazer estar aqui participando da FLISGO com vocês. É um projeto maravilhoso do nosso querido Alberto, que na luta, né, como nós também, vem aí trazendo essa mensagem e trazendo o protagonismo da literatura, não só indígena, mas a literatura afro, todos os tipos de literatura, para que a gente possa ter um dinamismo nas escolas, principalmente nas escolas, com as crianças, e com as professoras, com os agentes de saúde e educação, para que essa literatura ela brote para o futuro, porque nada é para agora, né? A gente está sempre trabalhando para o futuro. Eu sou Eliane Potiguara, venho do povo indígena Potiguara, que quer dizer que come camarão ou do lugar do camarão, no estado da Paraíba. Sou militante, escritora, professora, mais de 50 anos na luta pelo movimento indígena. Estive nas Nações Unidas trabalhando a Declaração Universal dos Direitos Indígenas durante 7 anos seguidos. Hoje, se a gente tem uma declaração, se tem uma constituinte, graças às pessoas que trabalharam nessa época, porque nada se faz se não tiver luta. Eu acho que é o caminho para o reconhecimento da identidade indígena ainda no Brasil. Esse reconhecimento é muito, muito aquém. A gente tem uma ministra dos povos indígenas pela primeira vez, né? Abrimos esse espaço, nós já temos algumas mulheres no Congresso, como deputada, a própria FUNAI, que é o órgão tutelar dos povos indígenas, também agora é presidido por uma indígena. Então nós estamos num caminho muito glorioso de ocupar esses espaços de poder, principalmente essas mulheres, né? Que a maioria tem sido mulheres. E eu lembro, muitos anos atrás, há mais de 40 anos, quando eu criei o Jornal do Grumim, Grupo Mulher e Educação Indígena, foi criado na Paraíba, né, com a Casa da Mulher Indígena. A gente dizia em todas as páginas do jornal: mulher indígena, organizem-se mesmo dentro de suas casas. Então, quer dizer, a gente já vinha há 40, 50 anos nessa luta pelos direitos dos povos indígenas. E nesse período, a luta maior foi pela demarcação das terras, porque no Brasil, se não tiver a terra demarcada, não é considerado indígena. É diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é considerado as nações e não a terra, né? O povo navarro não tem uma terra. No Brasil,
o povo potiguara tem uma terra. E os quilombolas também têm uma terra, não é? Então é diferente. E não sei se vocês ouviram falar do marco temporal. O marco temporal é um projeto de lei mais absurdo que foi criado, que desconsidera as terras indígenas antes de 1988, na época da Constituinte. Agora, quem são esses governantes, que poder eles têm de dizer que as terras indígenas antes de 1988 não eram terras indígenas? Se as primeiras nações desse Brasil são os povos indígenas. Daí a história. Existem fotos, existem relatos, existe história do Brasil, existem livros. Será que esses governantes não viram e consideraram um marco de 1988 como um projeto que quem não tiver aquele povo que não tiver que a sua terra antes de 1988 não é terra indígena. Como é que ficam as terras indígenas na Amazônia? Como ficam as terras indígenas na grande central do Brasil, da região central do Brasil, onde há populações indígenas milenares? Esse projeto foi justamente constituído no governo do Bolsonaro. E mesmo já com 2 anos de governo atual, a gente ainda não conseguiu reverter esse processo. Sempre está em votação, sempre entra e os mais responsáveis por esse grande genocídio através das leis tem sido o agronegócio. Esse agronegócio que está coberto de grandes empresários, grandes madeireiras, grandes latifundiários que desconhecem a cultura indígena, melhor, desconhecem a cultura brasileira, porque na medida em que esse povo é racista com seus funcionários, eles não conseguem entender o que é pertencer a um povo indígena. Então, eu quero deixar registrado esse momento de 2 anos para cá, que nós estamos lutando contra um absurdo, dizer que as terras indígenas antes de 1988 não são terras indígenas. E quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui... Era terra de quem, né? Isso não era indígena. Então, é esse ponto que eu queria deixar bem claro aqui para que vocês possam nos apoiar, ou votar, possam se declarar, divulgar, ajudar o movimento indígena a destruir esse genocídio em formato de lei. Porque antes eram as bulas papais, eram as cartas de Pero Vaz Caminha, né? Eram os capitães do mato, eram os diretores dos índios, era o capitão do mato, né? Era também os sertanistas, eram os indigenistas, eram também os antropólogos nos tempos atuais, né, que vinham captando a cultura indígena para si, para suas obras, sem dar um retorno para o povo indígena. Esse assunto ele é muito complicado. Aqui eu poderia ficar falando horas e horas sobre esse processo colonizatório, que vem desde das cartas papais, das constituições anteriores, até chegar de 1988, e a esse marco temporal. Mas eu vou deixar para um próximo momento, porque além de ser uma história interessante,
a gente percebe que o genocídio ele tem se dado ao longo do processo numa perspectiva de integração desses povos indígenas à sociedade. Aí eu pergunto a vocês, jogar esses povos que têm cultura, língua, tradições, forma de vivência, jogar esse povo nas favelas, vamos dizer assim, nas cidades urbanas, nos coletivos, vocês acham que os povos indígenas têm condições de serem jogados nesses lugares, se possuem uma cultura diferenciada, uma língua diferenciada? Sem nenhum planejamento de cidadania, sem nenhum planejamento de inserção, né, à sociedade. E aí você traz alguns temas já de território, a gente vai falar não só de território geográfico, mas você também fala desse território cultural, de identidade. Aí eu queria perguntar se essa identidade indígena ela sempre foi presente na sua vida, ou se foi a partir de algum momento, algum episódio que aconteceu, porque você nos declara aqui que você é do povo potiguara, da Paraíba, que tem já um território. Você sempre viveu nesse território ou se reconheceu em algum momento? Eu sou desse território. Infelizmente, meu bisavô foi assassinado pelos latifundiários do algodão. Pela época de 1910, quando foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, que era um serviço especial do governo. Então, para vocês verem que esse serviço não funcionava muito bem, porque se alguns indígenas, líderes de suas comunidades, eram assassinados, então significa que esse serviço não servia para nada. E toda essa família teve que imigrar, primeiramente para Pernambuco e depois para o Rio de Janeiro. E foi quando se constituiu o primeiro gueto indígena na central do Brasil, no Morro da Providência. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, eu venho de um conflito armado, chamado assassinato de povos indígenas, genocídio de povos indígenas, e mais uma vez, pelo latifundiário. E hoje, até hoje, esse povo ainda sofre invasões desse latifundiário. Quer dizer, nada mudou. A gente está vivendo 524 anos a mesma situação. O povo negro vive a mesma situação. É a pobreza, é a luta de classe, é o desemprego, é a violência, é o racismo. Então, nós não avançamos nem na parte indígena, nem na parte... Pelo tempo que nós estamos vivendo, na linha do tempo, que eu tenho 74 anos. Se eu estou na luta indígena desde 1970, para agora... eu tinha que já estar vendo algum resultado jurídico, resultado em todos os sentidos. A gente tem alguns resultados, Alberto. Quando a gente luta, porque nada tem sido dado de graça, nada. Tudo foi conquistado. Se nós conseguimos estar hoje como protagonista nas feiras literárias, vamos pegar esse exemplo aqui, é porque pessoas como Alberto, pessoas sensíveis, editoras sensíveis, estão lutando para que se inclua aí uma literatura diferenciada. Porque senão estariam lá só os autores contemplados, burgueses, de origem europeia, e nós não teríamos hoje esse espaço. Você fala de espaço, e aí eu que gostaria de saber, quanto território, de que forma a sua literatura, e eu tenho uma palavra indígena que eu gosto muito, porque eu sou muito contra o ocupar, né? A utilização da palavra ocupar.
ela foi, ao meu ver, ela foi muito necessária há 2 décadas atrás, porque nós tínhamos essa necessidade de trazer, abordar o assunto. Mas, por eu ser da publicidade, a gente sabe que quando aparece nas manchetes de TV, porque o Movimento Sem Terra ocupou tal prédio, virou uma palavra de marginalização, para marginalizar e dizer que as nossas lutas por direito, porque são prédio público, é nosso. Tem esse entendimento. E aí eu aprendi, até mesmo com você, com o Krenak, e com alguns outros povos, pessoas indígenas, sobre a palavra retomar. Vamos retomar. E eu gosto desse, e eu tenho usado muito sobre, ou eu retomo aquilo que já é meu, ou eu vou estar porque é meu por direito, a Constituinte ela vai declarar isso. E aí, pensando nesse lugar de retomar, nesse lugar de direito, de se reconhecer nesse direito, como que a sua literatura, ou a partir de que momento você utiliza a sua literatura para retomar territórios e identidades? Boa pergunta, interessante. Dentro do movimento indígena, que eu trabalhei muitos anos em loco, nas comunidades, na própria comunidade indígena potiguara, onde eu vivi e trabalhei, eu comecei a perceber que a mente daquelas pessoas indígenas já estavam muito condicionadas a uma neocolonização, a um formato de pensamento, querer ser indígena, mas não fazer nada para ser. Se entregar à bebida, se entregar à violência doméstica, se entregar à não luta, a uma certa autoestima baixa. Então eu fui percebendo isso no trabalho de militância, no trabalho dia a dia com o próprio povo potiguara. Depois que eu ia para outros estados, para a Amazônia, para outros estados, eu percebia também que existia esse mesmo formato, uma forma de uma depressão indígena geral, de um povo que tomado pela neocolonização, tomado por esse processo capitalista, esse neocapitalismo, via que esse povo não tinha uma visão. Então foi quando, conversando com pessoas que queriam, né, porque tudo se faz com parcerias, ouvindo o outro, trabalhando, participando. Então eu ouvi muito as pessoas dizendo, a gente tinha vontade de retomar o artesanato, retomar, né? Eu utilizei agora a palavra retomar. Tinha vontade de retomar um casarão onde a gente pudesse fazer as danças. E os professores também, nós queríamos, nós mesmos fazermos nossas cartilhas, nosso material didático. Foi assim, nascendo da raiz. Então, esse renascimento realmente aconteceu não só na área potiguara, mas incrivelmente foi um movimento de massa indígena que ao mesmo parece que foi assim uma força ancestral do Brasil, das terras indígenas do Brasil, uma força que veio surgindo como uma luz que pudesse florescer no sentido de criação de um novo momento político e cultural para os povos indígenas do Brasil. Estou falando assim no contexto maior, né, do brasileiro. Então, por isso que esses movimentos começaram a pipocar aqui, gente do Amazonas, gente de Recife, que estava imigrante, nas cidades já não se reconheciam mais indígenas. E foi quando esse movimento começou a surgir, já tem 40 e tantos anos atrás, foi com Ailton Krenak, com Marcos Terena, comigo, que fiz parte desse movimento. Muitas das vezes as pessoas não falam porque eu era a única mulher e também existia também uma certa discriminação contra mim. E esse movimento, junto com algumas lideranças e estudantes que iam para Brasília
foi que surgiu a ideia da criação da União das Nações Indígenas, mas que no momento, naquele momento histórico, não atendia ainda, porque era um movimento ainda muito geral e o Brasil é muito grande. Então começou-se a compartimentar, cada um fazendo o seu trabalho nas suas comunidades, explicando para seu povo sobre a identidade indígena, o que significa ser indígena. Eu pessoalmente criei uma cartilha chamada A Terra é a Mãe do Índio, que recebeu o prêmio pelo Pen Club da Inglaterra, e esse livro causou um alvoroço, porque conduzia os estudantes, os professores, a assumirem a sua identidade indígena. Então, quando eu fui ameaçada de morte na Paraíba, e que eu tive que ir depor para o procurador-geral da Paraíba, ele perguntou: por que você assumiu o nome Potiguara? Por que Maria de Fátima Potiguara? Por que José Augusto Potiguara? Então, a própria Maria de Fátima respondeu: porque nós estamos assumindo a nossa identidade. E isso foi um movimento que nasceu no sentido de cada um assumir a sua identidade, para que dissesse quase que como um grito de socorro: socorro, eu sou Chavante, socorro, eu sou Guarani, socorro, eu sou Potiguara, socorro, eu sou Krenak. Né? Hoje nós temos na ABL um representante nosso nessa instituição, altamente intelectual, altamente burguesa, né? Mas que teve que engolir um indígena e uma negra agora, né? Disseram que a Conceição entrou? Não, ainda não. Ainda não, mas ela entrou pela de Minas. Ah, de Minas. Isso. Então, isso foi a pergunta que você faz para mim. Ela é clara, a gente assumindo essa identidade, a gente já estava fazendo um ato revolucionário. Eu acho, e aí você faz esse ato revolucionário, eu aprendi essas últimas semanas, por conta de digitais, que ao contrário da negritude, da pessoa negra, da pessoa preta, o simples fato dela ter a melanina na pele, né, já a torna negra. Mas no caso do indígena, não. Não basta ter os traços indígenas. Você precisa ter algum tipo de contato com a comunidade indígena, cultura. Essa retomada da cultura, para que aí sim você tenha não vou dizer a chancela, mas para que você se reconheça, seja reconhecido pela comunidade como indígena ou alguém descendente do povo. E eu acho isso interessante, porque, e aí você vai me responda, por favor, se isso é uma forma de como que fala, perdurar, não sei se é essa palavra, a identidade ou a historicidade do povo indígena, mas não só o fenótipo, mas a cultura, os saberes e até mesmo os territórios de etnias, né? já que Potiguara é uma etnia, Krenak é uma etnia, Tupinambás, que eu acabei também de descobrir com essa pesquisa aqui em São Gonçalo, que não é terra de tamoios. São Gonçalo não é terra de tamoio, é terra de Tupinambás. O tamoio é inserido em algum lugar para poder mascarar o genocídio dos povos tupinambás. E aí a pergunta é essa. Essa forma de se reconhecer um corpo indígena para além dos traços é uma forma de perpetuar mesmo a cultura? Me explica um pouco sobre. Nos explique, na verdade. Então, várias pessoas do movimento indígena ainda são retrógrados. Porque isso é um movimento novo, né? A gente está vivendo um momento de retomada de muitos indivíduos
assumindo uma identidade indígena, porque está havendo uma necessidade social, uma necessidade racial, no sentido de que qual é o meu corpo, qual é o meu território, né? Que é essa grande discussão no momento atual. No meu momento político, de anos atrás, de 30 anos atrás, nós não identificávamos dessa forma. O meu corpo, o meu território, não. A gente tinha medo porque a repressão era muito grande, de você ser indígena. E não só a repressão, mas a discriminação era imensa. A maioria da população de Manaus é indígena. E naquela época, de 30 anos atrás, não se reconheciam, porque se reconhecessem, se fossem reconhecidos, sofreria um impacto muito ruim com relação a essa discriminação. As pessoas não dariam emprego, seria discriminado. É um índio, esse cara é um índio, essa mulher é uma índia suja que veio lá da comunidade, porque os povos indígenas sempre foram tratados como preguiçosos, sujos, pessoas que não têm cultura. Mas não é verdade. Os povos indígenas se negaram à escravidão. Se negaram, não aceitaram a escravidão, porque conheciam as matas e fugiam. Por isso que os africanos vieram para cá, porque o objetivo primeiro era escravizar o povo indígena. E o povo indígena acabou então sendo chamado de preguiçoso. Mas não é porque ele conhecia as matas e fugia. Aí ficou até hoje. Índia suja, Índia preguiçosa, Índia isso, Índia aquilo, índio isso, índio aquilo. E nós nem somos índios, né? Porque o Pedro Álvares Cabral, quando chegou aqui, e o descobrimento das Américas, pensaram que estavam chegando as Índias. Então, chamaram os povos aqui de índios, mas o povo são povos originários, etnias indígenas, com línguas e culturas distintas, com educação distinta, com a criação de vida distinta, um povo que conta a sua origem de vida, pode contar através de que, nos primórdios da criação do mundo, ele era uma tartaruga, ele era uma cobra, ele era um sol, não é? O cristianismo não fala sobre Adão e Eva, o cristianismo, mas vocês têm prova de que Adão e Eva existiu? Mas os povos indígenas até hoje contam a sua origem de vida através dos animais, através dos pássaros. Então, a partir daí vocês percebem que existe uma cultura. Mas, infelizmente, a ditadura do Capitão do Mato, na época, que era também um elemento indígena, ficava contra seus próprios irmãos, sua própria família, traía seu povo. E hoje a gente ainda tem isso. A gente tem ainda gente que são cooptados, né, pelo dinheiro, para ser contra os irmãos. E mesmo com toda uma conscientização de quem somos nós como povos indígenas, o que queremos e para onde vamos, muitas das pessoas ainda não se conscientizaram. Então há uma camada muito grande de pessoas que precisam ser conscientizadas, que precisam serem conscientizadas para que possa apoiar esse movimento de uma forma mais geral. E ser indígena, o que é ser indígena? Ser indígena é ser do lugar, é muito simples, é ser do lugar. Naquela época, o lugar era o quê?
a Pindorama, a terra, a nossa terra que ali estava. Aí chegaram os portugueses, franceses e holandeses, né? Chamaram a nós de indígena. Mas quem nasceu, quem nasceu em São Gonçalo é indígena, porque é do lugar. A palavra indígena quer dizer, é do lugar. Então qualquer pessoa é indígena. Interessante isso, né? Interessante. Gente, por mim eu poderia ficar a tarde toda conversando com Eliane Potiguara. Eu vou abrir para uma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta? Geralmente não tem aberto hoje, mas eu vou fazer. Por favor. Então, a gente sabe que é muito difícil a gente ser um ser, um sujeito, né? E a gente normalmente tem um nome para nos designar. E os indígenas, as crianças, elas atualmente têm direito a isso, a ter um nome indígena, ao invés de ter um nome aportuguesado? Já está em lei isso ou não? Sim, já com essa nova reforma da educação, com novo material didático, com novos livros, com a formação de professores voltados para a realidade indígena, que nada mais, nada menos é do que o método Paulo Freire, né? Você ser educado a partir da tua realidade, não é verdade? Então, por essa razão, existem crianças que têm o primeiro nome dela indígena e o segundo nome brasileiro. Gente, Eliane Potiguara, por favor, aplausos. Eu acho que é uma grande personalidade, por favor. É uma grande personalidade e para São Gonçalo às vezes não reconhece aquilo que se faz por São Gonçalo, né? Trazer, lógico que eu sempre falo de trazer Luciane Prado, Henriette Porciúncula para esse palco, tantas outras pessoas que passaram, é coisa, mas a gente tem alguém da literatura nacional e internacional em São Gonçalo. É muito difícil fazer tais coisas. E aí eu queria contar um fato, deixa eu sentar de novo, que eu vou contar para vocês. Quando eu encontrei a Eliane a primeira vez, eu precisava da bênção da galera dos povos originários, para para dar continuidade ao processo sistêmico da ABLA, que é a academia, que na verdade não é academia, é aquilombamento, né? A pedido do Krenak, porque ele falou que a academia nos deixaria muito distante pelo entendimento de academia, mas o aquilombamento aproximaria também os povos indígenas. Seria aquilombamento brasileiro de letras e artes pretas e originárias. Eu falei com o Krenak e tal. Foi difícil, mas eu consegui falar com ele, ele desenhou uma árvore para mim, me deu a bênção, falou assim, vai, a gente ficou conversando, tal. Quando eu encontrei a Eliane, ela estava passando mal, e ela virou para mim e falou assim, eu te conheço. Eu disse, nunca tinha visto Eliane. Nunca tinha visto Eliane porque ela me conhece. Não, você não me conhece, não. Te conheço, de onde que eu te conheço isso aqui? Mas calma que eu preciso ir ao banheiro, não estou me sentindo bem, mas me espera que eu volto para falar com você. Você não vai voltar, né, gente? Bienal São Paulo fervilhando, ela voltou e ela insistiu com aquela fala de que me conhecia. Eu falei, mas Eliane, eu nunca te vi pessoalmente, mas ela assim, mas a nossa ancestralidade está gritando. Porque a minha avó é uma mulher indígena, né? Minha avó é indígena mesmo. Por ser de São Luís do Maranhão, todo mundo lá é afro-indígena, não tem como não ser. E essa ligação que a gente ficou muito forte daí por dentro. Tem 2 anos que eles se conhecem. A Eliane não é de em muitos lugares, embora ela está em um monte de lugares, mas ela, geralmente, nas pautas que ela está, geralmente quando se tem pautas mesmo do povo indígena. E ela tá falando assim, o Berson é uma mulher cansada já, de 70 anos, você me deixa inquieta. E agora ela tá morando aqui em Saquarema, tá abrindo uma casa de artes. Tô falando isso porque eu preciso e ela precisa que nós possamos visitar, ajudar, apoiar e propor para lá nesse coisa. Então assim, a minha gratidão nesse lugar é de identidade, né?
ela cria essa identidade. E quando eu a convidei para estar aqui, e olha que nós pontuamos várias agendas e ela sempre, não, vou estar, não vou estar, posso estar, vê esses dias, mas eu quero estar. Então é sobre isso, eu acho que é sobre esses processos que nós vamos fazendo durante 6 anos de história, gente. Quando eu me pego pensando no Festival Literário de São Gonçalo, já são 6 anos, hein, gente? 6 anos que vocês estão por aqui, 6 anos que vocês estão aturando. Então, mais uma vez, gente, Eliane Potiguara, aplausos. Obrigado. Muito obrigada a todos.